O nosso próximo pensador é o Empédocles da cidade de Agrigento. Ele nasceu em 484 ou 81 e morreu em 424 e 421 a.C. Ele foi médico, era um médico, foi filósofo e também místico. Essas três coisas comparecem na filosofia dele. Ele é um dos primeiros autores aqui considerados como pluralistas, porque, diferentemente dos outros, eles vão propor mais de um elemento como arquétipo. No caso dele, ele propõe os quatro elementos, os quatro rizomas, ou quatro raízes: a água, o ar, o fogo e a terra. Ou, de uma outra forma, o nome mais apropriado que a gente vai ter é o quente, o frio, o seco e o úmido. São esses quatro elementos que em todo ser comparecem numa determinada distribuição. E vocês vão ver depois que esses quatro elementos são assumidos na medicina de Hipócrates. E o número 4, a partir de então, passa a ser um número importantíssimo na filosofia, na medicina. É uma medicina que vai durar até o século XVII, até os anos de 1600, mais ou menos, e depois que é substituída pela medicina moderna. Bom, aí ele vai dizer o seguinte: a geração e a corrupção são impossíveis. Por quê? Porque esses elementos permanecem. O que modifica é apenas a mistura, é a composição, a proporção. Existem a mistura e a dissolução de substâncias permanentemente iguais, que continuam existindo numa determinada proporção. Então, o que modifica é a proporção, não os elementos. As quatro raízes, em maior ou menor proporção, dão sustentação aos seres. No caso do homem, o homem tem muito mais proporção de água do que do seco. O homem também é quente, tem muito mais proporção do quente do que do frio. Então, essa é a constituição justa do ser humano, dos animais que têm sangue quente. Então, os elementos são inalteráveis. O que varia é a mistura e a dissolução. A mistura dá origem e a dissolução dá resumo aos seres. E para que isso ocorra, há duas forças atuantes, que é o amor ou o ódio, a amizade ou a discórdia. Então, o amor e ódio são duas forças. Ou amizade e discórdia, que vai dar a mesma coisa. Para que haja essa mistura e, ao mesmo tempo, a dissolução. No predomínio da amizade, garante-se a unidade do ser. A discórdia causa a separação. Então, o predomínio exclusivo de uma força é maléfica. Então, ele vai dizer que o amor absoluto, a gente vai ter um cosmos compacto e solitário. É preciso que haja uma força de desagregação, mínima que seja, mas tem que ter. E o ódio absoluto vai ser o nada total. Isso não tem, não se verifica nenhuma coisa nem outra no cosmos assim. A origem de tudo está no predomínio do amor sobre o ódio. A gente vai ver que esse amor é uma força erótica, é Eros, um deus que não é o Eros, aquele da flechinha, que a gente vê, o Cupido, não. O Eros é uma força agregadora universal, tudo que é saúde, tudo que é saudável, que é bom, é erótico. E o ódio é Eris, então é a força do Eris, a força da discórdia. Uma geração progressiva e uma corrupção também progressiva. Então essas forças elas vão se dosando até uma ser maior do que a outra e haver a dissolução. São forças atuantes com intensidades diferentes. É assim que o mundo surge
né? E um mundo termina para outro também surgir. Ele também era místico, foi influenciado aí pelo orfismo, né? No que tange a questão da alma do homem. E aí tem um trecho, não me lembro aqui se é do Simplício ou se é do Dário Antissérie, que é lá que eu pego, né, essa questão. Ele diz assim: a alma do homem é demônio que foi banido do Olimpo por causa de sua culpa original. De novo, a história da culpa. Tendo sido jogado à mercê do ciclo dos nascimentos, sob todas as formas de vida para expiar sua culpa. Então ele é adepto do orfismo, assim como os pitagóricos eram. Antigamente também, né, ele era médico, né, e naquele tempo a medicina era praticada por sacerdotes. Quando se tinha um doente, se levava o doente para um templo, né, e ficavam os doentes à espera de que os sacerdotes pudessem ler na barrigada de algum animal ou em algum ritual de sortilégio ali, né, ter a revelação do mal que a pessoa tinha. Isso então era feito nos templos. Quando se tinha um doente, levava-se para os templos, né, uma espécie de romaria. A medicina, ela surge com os médicos, que são uma espécie de camelôs, né, que tem tendas, né, ao redor desses templos. Enquanto se esperava ser atendido por um sacerdote, quando esperava a sua inspiração divina, esse pessoal passava ali por aquelas barracas, né, por aquelas tendas, e eram atendidas então por esses médicos, que são a origem, né, a célula natural da medicina, do médico que mais tarde Hipócrates vai se tornar um. Então, aí ele diz, ó, os 4 elementos, aquele o ar, a água, a terra e fogo, são divinos. Então ele mistura aqui a questão física com a mística, com a questão religiosa. Então é uma mistura física, mística e teológica ao mesmo tempo. E vai encontrar, claro, no Hipócrates um combate, porque o Hipócrates vai dizer que medicina tem que ser ela mesma, nada de mística, nada de religiosidade, né? E ele defende também que o conhecimento é feito por osmose, ou seja, a gente vai ter elementos, né, que entrarão pela pele, ou assim, que não é um pensamento cerebral, né? O conhecimento também é feito por contato, mas o contato dessas coisas de fora, né, que entrariam. Então as coisas também teriam poros por onde escapam eflúvios que nos atingem. Isso é conhecimento por osmose, né? E reconhece também os sentidos, né, de elementos comuns em nós e nos objetos, com essa questão da osmose. Então, quando eu olho um objeto, sou eu que estou olhando. Mas, em contrapartida, o objeto também está me olhando de uma certa forma, né? A água em nós reconhece a água nos objetos. O fogo que está em nós reconhece o fogo nos objetos. E o semelhante conhece, então, o semelhante. É isso que é osmose, né? Ou mais tarde, Anaxágoras também vai dizer que se eu como pão, o pão me alimenta porque, de uma certa forma, eu estou no pão, o pão já está em mim, né? Que são os elementos que estão ali. Isso tem uma certa plausibilidade, porque no nosso corpo, assim, a química vai mostrar que tem elementos nas coisas que estão em nós. Por exemplo, ferro, né, determinadas proteínas, né, que estão lá nas coisas e também estão em nós. E é por isso que a gente precisa de alimentação de coisas externas. A visão. Ele diz que no ato da visão há um fogo que parte dos olhos e um fogo que parte dos objetos, né? Hoje a gente sabe que isso é possível. Por exemplo, quando a gente vê um raio de luz, a gente tem que perguntar se somos nós que vemos ou se é a luz que nos atinge nos olhos, né, dada a velocidade de um raio de luz, né? Então é uma concepção antiga de que também
o pensamento é comunicado pelo sangue, né? E a inteligência é sediada no coração. Os gregos pensavam isso, que o coração era o órgão principal do corpo humano. Então, o conhecimento era dado pelo coração. O coração é quem conhecia. Vai ter um médico também desta época, chamado Alquimeu, que vai propor o conhecimento cerebral. O conhecimento se dá no cérebro. Mas é uma coisa rara, né? O Platão vai comentar isso depois no texto dele, né? Falando, mencionando mesmo o nome desse médico, o Alquimeu, né? Bom, outra coisa importante em Empédocles é a importância dele como médico, né? Ele diz assim: o princípio amoroso como unidade do ser. Então, para a medicina, isso é um dado importante. Por quê? Porque a medicina é aquela que vai fazer com que aqueles elementos que estão se contrastando, estão se inimizando dentro do corpo, o médico tem que fazer com que eles voltem à amizade. A saúde e doença, então, são como formas de aglutinação e de dispersão. Aglutinação à saúde, a dispersão à doença. Então é preciso vencer a dispersão. Né? E o cuidado no sentido, na medicina é um cuidado no sentido de devolver o bem-estar, restituir aquilo que foi disperso. Então essa ideia vem de Empédocles. Ela é importante, né? Vocês vão encontrar um pouco disso lá no discurso do médico Erixímaco, no banquete do Platão, onde ele diz que a medicina é uma arte erótica, no sentido de fazer com que esses elementos que estão ali, inimigos uns dos outros, voltem a ser amigos. Então, com isso, a gente tem uma proximidade com a ideia de um cuidado abrangente. Porque os elementos no cotoma estão em todo o corpo do homem. Então, não é uma dor específica localizada numa parte apenas do homem, mas é o homem inteiro. Né? A causa dos males são fenômenos internos ao organismo do paciente. Isso também é importante aqui, porque a medicina antiga ela vai partir principalmente desse princípio. Os gregos não tinham condição que tem os médicos da atualidade, ou pelo menos, né, de um século para cá, de saber que muitas doenças são causadas por vírus, fungos e bactérias. Eles não tinham microscópio, não tinham como saber disso. Então, para a medicina antiga, toda doença é do interior do ser humano e não do exterior. A causa não vem do exterior, totalmente, né? Mas é do interior do ser humano. Porque vai ser uma medicina com base nos humores, coisas que existem dentro do ser humano, certo? Bom, esse é o Empédocles, né? Na sequência, a gente fala aqui do Alquimeu. O Alquimeu era da cidade de Crotona, era médico e filósofo, e ele vai ser autor da primeira doutrina médica do Ocidente. Né? E ele trabalha com a seguinte tese: a saúde corporal é resultado da mistura equilibrada de potências opostas no corpo humano, seguindo aqui a orientação também do Empédocles. Então, o que isso é importante nessa tese dele? É que a saúde, sendo uma mistura equilibrada, nós vamos ter aqui, dentro da medicina, dentro dessa filosofia, a ideia de equilíbrio, a ideia de justa medida. Né? O contrário disso vai ser a híbris, vai ser o excesso. Né? Aquilo que é excessivo é híbris, né? É uma força desagregadora. E isso precisa ser olhado depois. Então, a medicina vai ser aquela que vai tentar sempre colocar ou repropor o equilíbrio no corpo. Com o quê? Com dieta específica, certo? Então tá aí. O mantenedor da saúde é a igualdade de direitos de poderes, do úmido e do seco, do frio e do quente, do amargo e do doce,
e dos restantes, ao passo que a monarquia de qualquer deles é destrutiva. Quem está dizendo isso a respeito dele é um historiador antigo, filósofo, chamado Écio. Quando ele coloca aqui a monarquia de direito, significa que um elemento prepondera sobre os demais e tende a ficar assim. Isso vai ser a doença. Por exemplo, numa febre, o fogo prevalece sobre os demais elementos. Né? Numa diarreia, por exemplo, ou numa hidrocefalia, a água predomina muito mais do que deveria. Então, é uma tendência à monarquia dos direitos. É preciso, então, voltar à igualdade dos direitos, né, desses elementos, que é o ponto de equilíbrio para que as pessoas estejam na sua normalidade. Essa percepção eles têm. Então, aqui é a ideia de justa medida, de equilíbrio, de justa proporção e nunca uma desmedida, que é a híbris, certo? Que vai gerar crise, obviamente, no corpo e a perda da saúde. Continuando o Écio falando aqui, a enfermidade sobrevém diretamente por excesso de calor ou de frio, indiretamente por excesso ou carência de nutrição. E o seu centro é o sangue, ou a medula, ou o cérebro. Olha só, ele já aproximando a ideia aqui das coisas, né? O sangue, medula e cérebro. Então ele já tinha uma noção dessas três coisas que são fundamentais, sobretudo no ser humano, nos animais, né? Para que a gente possa manter a vida, ou ter o sentido mesmo, né? A consciência da vida. Sangue, medula e cérebro. Né? E a nutrição, que é a alimentação. Né? Então, a doença seria um excesso de algum elemento no corpo. Né? E ele é o primeiro, como eu disse, a pensar no cérebro como processamento do pensamento. Então, ela surge por vezes nestes centros a partir de causas externas, de certas umidades, ou do ambiente, ou da fadiga, ou do constrangimento, ou das causas similares. A saúde é a mistura proporcionada das qualidades. Isso aqui é o Écio ainda continuando a falar do Alquimeu. Então, isso aqui é muito importante. A saúde como mistura proporcionada das qualidades. É a justa proporção. Eu estou ressaltando isso porque isso aqui depois sai da filosofia aqui, vai para a medicina. Da medicina, ela vai para o plano ético-moral, por exemplo, no Platão. Né? E então ela vai essa ideia influencia a filosofia, né? Que é a gente achar o justo equilíbrio. Por exemplo, na Ética de Aristóteles, ele vai falar de mediania, o justo meio, e cada um tem que achar o seu meio, né? Caminhar sempre naquele rumo, nem muito ao extremo, nem muito ao extremo de uma outra margem, estar no meio do caminho, por exemplo. Isso seria a virtude, o exercício da virtude, certo? Então essa ideia passa para a filosofia, para a ética, para a moral, né? Bom, os alcances então disso está lá na doutrina da mediania do Aristóteles e na doutrina da justa medida em Platão, né? Sabendo que Platão e Aristóteles, sobretudo Platão, eles liam os médicos, liam os físicos e as doutrinas médicas do seu tempo, para perceber que a filosofia também vai exercer uma determinada medicina. Né? O Alquimeu também vai falar da alma humana, todos eles falam, de uma certa forma, né? Como uma substância que se move a si mesma, num eterno movimento, e que por isso é imortal e semelhante aos deuses. Essa é a definição que ele tem da alma humana. A alma imortal. Uma alma que é uma centelha divina, um daimon divino, que é colocado num corpo. E a alma move-se a si mesma. Ela é um princípio de comando do corpo. Então essa ideia está desde o início aí da filosofia. Lá no Fedro, um livro do Platão, que vai falar sobre o amor, o Platão se refere a ele, né? Ó, toda alma é imortal, pois tudo aquilo que move a si mesmo é imortal.
O que move uma coisa, mas é por outra movido, anula-se, uma vez terminado o movimento. Somente o que a si mesmo se move, nunca saindo de si, jamais cessará de mover-se, e é, para as demais coisas movidas, fonte e início de movimento. Pensando aqui então na alma, a alma é que move o corpo. Então a alma sobrevive ao corpo, ela é imortal, e o corpo é dependente dela. O corpo, portanto, é mortal. Uma vez morto o corpo, a alma está livre dele. No caso lá do orfismo, vai ficar disposta para outras reencarnações. Mas daquele corpo ela está livre. Daquela vida ali já se encerrou. Certo? Bom, agora voltando ao Empédocles, ele tem lá um poema chamado Duplas Coisas Direi. Que lá na apostila vocês têm esse poema inteiro lá. Aí vocês deem uma olhada. A filosofia dele é escrita em forma de versos. Ali ele propõe as duas forças, amizade e discórdia, e isso vai ter alcances na filosofia. Por exemplo, o equilíbrio corporal e espiritual em Platão e Aristóteles, a psicanálise freudiana, que trabalha com a questão da amizade e da discórdia, o princípio da agressividade, a política de Thomas Hobbes, que acredita que os seres humanos são agressivos entre si, se deixar eles se matam. É preciso, então, um apaziguador desses conflitos. E a dialética de Hegel e de Marx. O Hegel leva a questão da razão para o plano da história, dizendo que a história é uma sucessão de teses e antíteses. Mas isso no plano do pensamento, do idealismo. O Marx, que estuda muito bem o Hegel, vai colocar isso no plano do materialismo, ou seja, na luta de classes. Então, essas duplas forças aqui, essa dupla força da amizade e da discórdia, a gente vai ter ela perpetuada de uma outra forma na filosofia nos séculos que se seguirão. Sobretudo aqui, até as portas aqui do século XX, do século XIX, sobretudo. Certo? Então, outra coisa também importante do Empédocles é a doutrina da respiração. Ele vai falar aqui de dois movimentos, da inspiração e da expiração pelos tubos respiratórios. A respiração também pelos poros da pele. A pele também respira, o que promove a questão da osmose. Isso aqui vai ser acolhido lá num livro de Platão chamado Timeu, que é um livro dele onde ele vai falar mais de saúde do que qualquer outra coisa. E também por Aristóteles no livro da natureza. Certo? Outra coisa também é o fenômeno da visão. O Empédocles dizendo que o fogo que parte simultaneamente dos olhos e o fogo que parte do objeto. São duas ações simultâneas. Eu olho e sou olhado. Eu olho o objeto e o objeto também me olha. Isto aqui comparece lá no livro de Aristóteles chamado Da Sensação. E aí vocês podem olhar isso, que lá nesse livro o Aristóteles cita um poema todo do Empédocles. Não. Como quando um pensamento em sair apronta uma lanterna, por tormentos, noite, flama de fogo brilhante, dispondo contra os ventos todos transparentes placas, e estas o sopro dos ventos impelidos dispersam. Mas a luz atravessando fora, quanto mais sutil é, rebrilha na soleira com infatigáveis raios. Assim, então, em membranas, retido primitivo fogo, em finos tecidos emboscava-se menina em redoma, e por passagens eram perfurados maravilhosas. Então, é um poema que está lá, citado pelo Aristóteles nessa questão aí da osmose, na questão aí do fogo. O Platão também, lá no Timeu, segundo um médico que estuda a medicina antiga, o Ivan Frias, que fez mestrado e doutorado nesta área, pesquisando Hipócrates, Platão, e ele diz assim,
O filósofo acredita que o encontro entre o fogo sutil, que sai continuamente dos olhos, com o fogo proveniente dos objetos exteriores, forma-se um corpo homogêneo, um conjunto que tem propriedades uniformes em todas as suas partes, graças à sua similitude. Esse corpo visual é retilíneo e rígido, servindo como uma espécie de bengala para tatear as formas dos objetos exteriores. Olha só a metáfora. O olhar que funciona como se fosse uma bengala, tocando nos objetos. Platão unifica as duas formas polares que haviam sido descritas por Empédocles, criando assim um mecanismo mais complexo para explicar o fenômeno visual. Lembrando que Platão e Aristóteles, eles concebem a visão como o mais nobre sentido humano. Né? Um helenista chamado Charles Migler, ele escreve assim: a síntese estabelecida por Platão repousa em uma perfeita compreensão do pensamento de Empédocles. Então, Empédocles influencia o Platão. O último autor da antiguidade que compreendeu inteiramente o pensamento dos pré-socráticos foi Platão. Então, Platão, né, que bebe na medicina de Hipócrates, Hipócrates que bebe na filosofia da natureza desses filósofos aqui, o Platão seria um cara que compreendeu bem esses pré-socráticos. Isso segundo esse crítico aqui, o Charles Migler. Bom, a teoria sobre o cérebro de Alquimeu. Né? O cérebro como centro das sensações, ele propõe. A existência de canais comunicando os órgãos dos sentidos ao cérebro. Na verdade, isso aqui são os rudimentos do entendimento de uma neurologia hoje, né? Que não era neurologia naquele tempo, né? Mas é o que a gente percebe. Então, o cérebro está ligado com todos os recantos do corpo que a gente tem. Né? E isso vai ter ressonâncias também em René Descartes. O Descartes também vai pensar aqui, né, que no cérebro se processa e a ligação da alma com o cérebro está na glândula pineal. Né? Ele diz assim: resolvi empregar o tempo de vida que me resta em outra coisa, exceto procurar adquirir algum conhecimento da natureza que seja de tal ordem que dele se possa tirar regras para a medicina, mais seguras do que as adotadas até agora. E aí o Descartes vai dizer o cérebro como ponto de união da alma com o corpo, através da glândula pineal. Então essas doutrinas que a gente vê aqui nesses autores têm ressonâncias na filosofia futura. Certo? Lá no Fédon, Platão vai dizer que o cérebro, né, mencionando aqui o nome do próprio filósofo Alquimeu. Tá bom? E lá no Werner Jäger, né, vai falar da medicina como paideia e vai tratar também desses autores, né, falando assim: ainda que não tivesse chegado até nós nada da antiga literatura médica dos gregos, seriam suficientes os juízos laudatórios de Platão sobre os médicos e sua arte para concluirmos que o final do século V e IV a.C. representaram na história da profissão médica um momento culminante do seu contributo social e espiritual. O médico aparece aqui como representante de uma cultura especial do mais alto grau metodológico e é, ao mesmo tempo, pela projeção do saber, num fim ético de caráter prático, a personificação de uma ética profissional exemplar, a qual, por isso, é constantemente invocada para inspirar confiança na fecundidade criadora do saber teórico para a edificação da vida humana. Aqui ele está fazendo um elogio ao Platão, que compreende esses filósofos anteriores. E aí ele diz, podemos afirmar, sem exagero, que sem um modelo da medicina seria inconcebível a ciência ética de um Sócrates, a qual ocupa lugar central nos diálogos de Platão. De todas as ciências humanas então conhecidas, incluindo a matemática e a física, é a medicina mais afim da ciência de Sócrates. Aqui eu estou falando isso adiantando que o Hipócrates vai ser, porque nós temos dois médicos aqui, o Empédocles e Alquimeu, que influenciam o Platão, certo?
E, além disso, o caráter universalista do cuidado e a educação que esse homem tem.